Hoje teve lá em Brasília o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito de vários temas. Alguns dizem que ele falou sobre tudo, outros dizem que ele falou só sobre 8 de janeiro. O João Pedro Melo vai explicar, contar pra gente como é que se deu isso daí. Fala, João Pedro. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento sobre o suposto envolvimento dele nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. A oitiva foi na sede da Polícia Federal de Brasília e durou cerca de 3 horas. No esclarecimento aos investigadores, Bolsonaro respondeu a todas as perguntas, inclusive sobre as joias dadas pelo governo da Arábia Saudita e sobre a relação com o ex-ministro Anderson Torres. Ele destacou que sobre os atos do dia 8 de janeiro não teve contato com apoiadores após ter sido derrotado nas eleições de 2022. Após o depoimento, o advogado Paulo Cunha Bueno afirmou que a postagem questionando o sistema eleitoral foi um erro e que o ex-presidente estava sob o efeito de remédios. Este vídeo, ele foi postado na página do presidente no Facebook, quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal. Isso está documentado. Foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Esse foi o segundo depoimento do ex-presidente em investigações que estão em curso no Supremo Tribunal Federal. No início do mês, ele foi ouvido sobre o envio irregular de joias milionárias oferecidas pelo governo da Arábia Saudita. Sobre isso, o advogado Daniel Tesser apontou que o assunto é tratado como uma página virada. O ex-presidente ele consignou que é uma página virada às eleições de 2022. A partir do momento da derrota, ele fez uma transição e no dia 30 de dezembro ele deixou o país para as férias, que ele não tirava 4 anos. Então ele respondeu todas as perguntas? Respondeu as perguntas que foram formuladas referente ao objeto do inquérito. O fato é que o depoimento foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após um pedido da Procuradoria-Geral da República. Nada impede que Bolsonaro preste novamente depoimento em alguma outra investigação que está nas mãos da Polícia Federal. Só uma coisa, o presidente não fez transição nenhuma, né? Ele não fez transição nenhuma, aliás, ficou recluso durante um baita de um tempo até pegar o avião e ir embora do Brasil, para que fique bem claro. E sobre a forma como foi explicada a história da postagem, pode ser verdade? Pode ter errado. Quantas pessoas não erram para fazer uma postagem? Pode ter sido uma desculpa esfarrapada? Pode também. Tem olho, nariz, focinho, tudo de desculpa esfarrapada. Mas podem ser as duas coisas e só quando houver algum tipo de aprofundamento disso é que vai haver alguma conclusão e juntando outros fatores. Tudo isso, Zaidan, o depoimento do ex-presidente acontece no dia da instalação da CPMI. O Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, leu o pedido, criou a CPMI do 8 de janeiro, que agora é uma realidade, juntando integrantes da Câmara e do Senado também. Isso vai ocupar um tempo tremendo aí do noticiário, até porque, paralelamente aos inquéritos no Supremo Tribunal Federal, a investigação relativa a financiadores, a investigação relativa a instigadores e a investigação relativa àqueles que invadiram prédios públicos, né? Então são 3 pacotes distintos. E aí cada pacote você tem as individualidades. Por isso até a gente dizia ontem que o Supremo terá de decidir se vai conduzir os processos, o que parece tecnicamente muito difícil, porque é muita gente, você tem de ouvir testemunhas, defesa, acusação, recursos inevitáveis, e isso pode ser transferido para a primeira instância e depois sem julgamento na primeira instância. O resultado do processo, daquilo que o juiz ouviu, daquilo que ele apurou, etc., tudo isso é transferido para o Supremo, que recebe ali o pacote para ser mastigado e decide. Aí faz o julgamento em si. O processo seria na primeira instância, o julgamento no próprio Supremo. Se for tudo no Supremo, vai ser um troço lento demais. CPMI, o Rodrigo Pacheco, estranhamente, resolveu dizer que
o governo deveria ter apoiado desde o início, como se ele estivesse ansioso, né, pela CPMI, quando ele, na verdade, foi uma barreira para a CPMI. Ele tentou evitar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Quando viu que não tinha mais jeito, aí ele abraçou, né? Pô, eu sou um apoiador de primeira hora, né? Da CPMI. Essas esquisitices, né, do Rodrigo Pacheco. Eu acho esquisito, é a mesma coisa do caso do Bolsonaro. Ontem a gente falava aqui que o Lula deveria ter sido renitente ao ser indagado se ele achava ou ainda achava que Europa e Estados Unidos apoiavam, financiavam, instigavam a guerra. E ele deveria ter sido claríssimo. Sim! Vocês têm alguma dúvida? Vocês não leem o próprio noticiário que vocês produzem? Vocês têm alguma dúvida? E hoje, o Bolsonaro, acho interessante observar o que aconteceu, porque embora o advogado tenha dito que ele respondeu a todas as perguntas referentes a esse inquérito, o João Pedro disse que há uma informação de que ele respondeu também sobre as joias. Isso. E aí é uma outra história, né? Uhum. Então, não sei se a polícia aproveitou a ocasião, o ensejo, né? E já fez um pacotão de perguntas. Mas nesse caso aí do porquê que reproduziu o vídeo, é um desembargador, né, do Paraná, deveria ter dito, porque eu concordo. Sabe? Eu concordo. Não, eu não. Foi sem querer. Pelo amor de Deus. É impressionante, né? Essa mania de titubear, sabe? De ter um pé aqui, outro ali. Não honrar, né, Zaidan? De não dizer o que pensa, né? Não dizer o que pensa. Sejam claros, né? Por isso são chamados de líderes. São chamados de líderes por isso, né? Porque, em tese, são pessoas em que grande parte da sociedade projeta ali aspirações, forma de ver a vida, faz uma projeção, há uma identificação. Então tem de dizer o que pensa. Aliás, qualquer um deve fazê-lo, que dirá um presidente da República, como o caso do Lula em Portugal, um ex-presidente da República, como o caso do Bolsonaro, um presidente do Senado e do Congresso, como o Rodrigo Pacheco. Sabe, peraí, não é bem isso e tal, não é isso que eu quis dizer. Pelo amor de Deus. Isso é a antiliderança, né? Preciso dizer o que pensa, eu penso isso, defendo isso e encaro as consequências, mas é o que eu penso. Aí não teria... Não é verdade, e não teria... Surpreenderia menos, na verdade, porque dá para se juntar pelo menos uma dezena de vezes em que ele fez exatamente isso, claro. Questionou os resultados e manteve essa posição. Manteve, não tinha inquérito, não tinha nada, né? Mas manteve essa posição, bastava manter. Não surpreenderia. Não surpreenderia. Não é? É isso. Ô Zaidan, agora a briga lá na CPMI é para ver como é que se forma o jogo, né? Porque aquilo é um tabuleiro em que você tem inúmeras configurações, né? Não é aquela coisa básica de como anda o bispo, a rainha ou a torre e tudo mais. Não, você consegue trocar de lado, trocar de frente de partidos, e aí você consegue ter mais do seu lado do que do outro. Todo um processo que tem que conhecer muito o regimento para a formação das comissões parlamentares, para se espremer como é que a lei impõe a formação desses 30, né, participantes, e para você tirar o melhor proveito. E é isso que aconteceu, né? O Randolfo Rodrigues, inclusive, teve uma mudança de posição do partido para uma outra frente, que aí permite que ele possa fazer parte desse mesmo grupo e aumentar a área de apoio, a bancada de apoio do governo para a defesa das próprias teses nessa CPMI. Há uma disputa pela relatoria, porque, pelo que está dito aí, relatoria da Câmara, né? E presidência fica com o senador e a relatoria com o deputado. O governo queria o contrário, um relator do Senado. Aliás, algumas pessoas, não é uma posição do governo, mas algumas pessoas dentro do governo tiveram a infeliz ideia de defender Renan Calheiros como relator.
É uma péssima ideia. Mas, independentemente se vai ser do Senado ou da Câmara, o relator tem um papel fundamental. E o presidente, é o que você falou, se ele conhece as regras do jogo, se ele conhece o regimento, mas conhece para valer cada pormenor, cada brecha, cada aspecto, cada possibilidade, ele comanda o negócio. Ele comanda. Senão ele é engolido. Porque vai ser um cabo de guerra, não há a menor dúvida, muito maior do que foi a da Covid, a CPI da Covid. E o que se espera é que não haja uma repetição do que aconteceu na CPI dos Correios, na CPI da Petrobras, quando, no final das contas, os parlamentares negociaram as suas posições, os seus votos, quem seria convidado, quem seria convocado. Além disso, claro, haverá um festival de pedidos ao Supremo pelo direito de permanecer calado, que será concedido, porque deve ser concedido, é um direito, por isso o Supremo concede indiscriminadamente. Nós vimos isso na CPI da Covid, né? Gente de um lado e de outro que recebia esse direito, e é isso mesmo, é uma possibilidade que a Constituição prevê, então o Supremo concede. Agora, o que não pode é não comparecer. Então, quem preside, se conhece a regra do jogo, ele comanda o espetáculo. Daí a importância de ter um presidente aliado. E o relator é quem vai montar a peça, é quem vai montando o texto que traz todas as conclusões da CPMI, e a partir daquele texto é que o judiciário pode ser acionado com pedidos de investigação, de indiciamento, como aconteceu na CPI da Covid. Foi até aquele bate-boca com o pessoal do Ministério Público. O pessoal disse que o Aras não queria nada com a história, né? O ex-Aras, né? Agora temos o novo Aras. Ah, sim, isso. Não é? É, claro. Lépido. Sim. Adaptável, né? Mas então, não há dúvida, a gente idealiza, né? Puxa vida, todo mundo ali querendo descobrir a verdade, nada mais que a verdade. Mas não é esse o jogo, né? Você tem sempre as tentativas de manipulação e, dependendo de quem está no comando, o cara consegue levar para lá ou para cá, né? Agora não dá para querer crer em discernimento, né? Em ética, em manter o decoro. Não dá para acreditar, porque a tendência é que seja muito mais tenso do que foi a CPI da Covid, né? Como você disse, né, Zaidan? E hoje, diferentemente das CPIs antigas, né? Hoje você tem o espetáculo na televisão ao vivo, né? E os caras, mais até do que pontos de vista, é a aparição, né? É estar lá, é estar no show, é ser visto. Gerar conteúdo. Não é? Exato, pô, manchetes e mais manchetes. E aquelas coletivas, né, que eles fazem depois, lembra? Claro. Aquilo faz parte, então vira um espetáculo, tudo isso é inevitável, é o preço do negócio. O que a gente espera é que com todos esses poréns, né, com o espetáculo, com a exploração do espetáculo, com as manipulações, que ao fim a gente tenha esclarecimento a respeito de um fato gravíssimo, que não pode ser tratado como uma coisa banal que aconteceu numa tarde de domingo, numa manhã de domingo. É muito grave. Então que eles tenham a exata noção daquilo que eles estarão investigando, porque é muito, muito grave o que aconteceu.